Meu nome é Mavi Oliveira, e se você acha que essa história começa no dia em que fui expulsa da empresa na frente de todos, está enganado. Ela começou muito antes, entre o cheiro de madeira da oficina do meu pai e os cadernos rabiscados da minha mãe, professora da rede pública. Cresci num bairro barulhento da zona leste de São Paulo, onde os vizinhos se conheciam pelo nome e o som dos rádios disputava espaço com o apito do vendedor de pamonha. Foi ali que aprendi, desde cedo, a sobreviver em silêncio e a observar antes de falar. Enquanto as outras meninas brincavam de boneca, eu desmontava rádios antigos e tentava entender como os fios se conectavam para produzir som. Meu pai dizia que eu tinha mãos curiosas e me deixava brincar com suas ferramentas quando terminava o expediente. Minha mãe, sempre cansada, mas atenta, alimentava meus sonhos com livros que encontrava em sebos. À noite, quando a luz oscilava por causa dos picos de energia, eu me deitava na cama e sonhava com lugares onde as ideias importavam mais do que os sobrenomes. Lugares onde uma garota como eu não seria chamada de estranha por querer construir algoritmos em vez de dançar nas festinhas da escola. Entrei na faculdade de engenharia da computação com uma bolsa integral e um coração acelerado. Eu era a única mulher na turma em vários semestres, e aprendi a engolir em seco cada risada disfarçada, cada piadinha inofensiva e cada olhar que dizia: "Você não vai durar aqui." Mas eu durava. Sempre. Porque para mim, desistir nunca foi opção, era um luxo que minha família não podia pagar. Meu primeiro estágio foi em uma startup pequena, onde aprendi mais em 6 meses do que em 2 anos de sala de aula. Lá, percebi que inovação não era só sobre códigos e tecnologia, mas sobre enxergar o que ninguém mais via. Aos 23, fui chamada para trabalhar em uma das maiores empresas de tecnologia financeira do país. Era uma torre espelhada no meio da Faria Lima, e eu, uma jovem da periferia, subia o elevador com pessoas que tinham sobrenomes que abriam portas por si só. Eu não tinha sobrenome, nem contatos, mas tinha resultados. Nos primeiros anos, eu me escondia atrás de planilhas, sistemas e código. Preferia deixar meu trabalho falar por mim. E ele falava alto. Subi de cargo rápido, mas sempre em silêncio. Nunca fui de happy hour com os chefes, nunca troquei elogios vazios por favores. Sempre achei que a competência bastava. Que o mérito venceria. Eu era ingênua. Mas, naquele tempo, eu ainda acreditava que bastava ser boa para ser reconhecida. E foi justamente essa fé silenciosa que me impulsionou a criar algo que, mal sabia eu, mudaria não só minha carreira, mas toda a estrutura da empresa. A semente já estava plantada. E eu regava em segredo. Não demorou para que eu percebesse que havia 2 tipos de pessoas naquela empresa: os que construíam e os que performavam. Os primeiros, como eu, viviam mergulhados em planilhas, códigos, ideias. Os segundos sabiam exatamente onde sentar nas reuniões, com quem almoçar, o que dizer para parecerem brilhantes mesmo quando não tinham produzido uma linha sequer. E no topo dessa cadeia cênica, estava ele, Maurício Bittencourt. A primeira vez que ouvi falar dele foi ainda como estagiária, quando um colega murmurou: "Banda na linha, o Bittencourt não perdoa." Ele era diretor de operações, e sua presença preenchia a sala como se o ar ficasse mais denso. Sempre impecavelmente vestido, sorriso pronto, e uma habilidade quase teatral de manipular qualquer ambiente. Não gritava, não precisava. Bastava um olhar ou um silêncio prolongado para fazer alguém repensar toda a carreira. Meu primeiro contato direto com ele veio depois de um dos relatórios de desempenho que criei. Era um sistema preditivo que detectava gargalos operacionais antes que causassem prejuízos reais. A equipe interna adorou. Me pediram para apresentá-lo. Maurício assistiu à apresentação inteira sem piscar, braços cruzados, cabeça levemente inclinada. No final, ele não disse uma palavra a mim, apenas se virou para os gerentes e disse: "Isso aqui tem potencial, se for bem direcionado." A palavra "direcionado" ficou presa na minha mente por dias. Logo em seguida, começaram os convites informais para reuniões onde meu nome não constava na pauta, mas meus dados apareciam em todas as apresentações. Um gerente chegou a me dizer, com um meio sorriso: "O chefe quer que você fique nos bastidores. Você entende, né?"
vai ser melhor para você agora. Eu o entendi. Mas engoli a indignação como se fosse mais uma das provas que a vida me exigia. Aos poucos, ficou claro, Maurício via em mim algo que não podia controlar. Não era só a minha competência, era o fato de que eu não me curvava. Não sorria para piadas sem graça, não fingia que ele era brilhante quando seus projetos vinham reciclados de manuais desatualizados. E talvez o pior, eu fazia o que ele mais temia, eu entregava resultados reais. Ele começou sutilmente. Primeiro, me removendo de calls importantes, alegando otimização de tempo. Depois, redirecionando projetos meus para subordinados que não tinham a menor familiaridade com o código. Até que um dia, recebi um e-mail da equipe de RH dizendo que meu acesso a determinadas plataformas havia sido temporariamente suspenso, questões de reestruturação interna, diziam. Eu li aquelas palavras e sentia como se estivesse assistindo a mim mesma sendo empurrada lentamente para uma porta sem maçaneta. Mas o que ele não sabia é que eu já tinha percebido o jogo. E em vez de lutar no tabuleiro dele, eu comecei a montar o meu próprio. Enquanto ele se cercava de nomes e vaidades, eu me concentrava em uma ideia. Uma que vinha amadurecendo há meses. Uma ideia que não cabia na lógica viciada da empresa. Era arriscada, ambiciosa e absolutamente necessária. E quando ficasse pronta, ela não só revelaria os vícios escondidos por trás daquelas paredes espelhadas, como também tornaria a liderança dele obsoleta. Maurício podia ser rei dentro daquele castelo de vidro, mas estava prestes a descobrir que até o vidro mais polido pode trincar com a pressão certa. E eu já ouvia os estalos. A notificação surgiu no topo da tela do meu celular como uma bofetada. Parabéns à equipe de inovação pela apresentação do novo modelo de avaliação. Grande destaque na conferência Fintech Latam. E logo abaixo, a imagem. Maurício, de terno cinza claro, microfone em punho, braços abertos como se tivesse acabado de revelar a cura do século. Meu estômago revirou. Li a legenda, depois o artigo. As palavras eram minhas. A estrutura, minha. Até a ideia de métricas de empatia e justiça no processo de avaliação, tudo ali. Mas o que ele levou ao palco foi uma versão plastificada do projeto. Sem alma, sem contexto. Um produto fácil de digerir para executivos que só veem números. Ele tirou tudo que fazia aquela ideia ser minha. E chamou de dele. Fechei a tela e respirei fundo. Não chorei. Também não tremi. Apenas entendi, com uma clareza fria, que o jogo tinha mudado. E eu estava jogando com alguém que nunca teve limites. No dia seguinte, fui até a sala dele. Bati 2 vezes, firme. Quando ele levantou os olhos, sorriu como quem já esperava. Olha só, a estrela apareceu, disse, voltando a encostar na poltrona de couro. Você apresentou meu projeto como se fosse seu, falei, direto, sem desviar os olhos. Ele entrelaçou os dedos, como se fosse me ensinar algo. Mavi, você entregou um conceito cru. Quem lapidou aquilo pro mercado fui eu. Você precisa entender a diferença entre uma boa ideia e uma ideia vendável. Você arrancou o propósito do projeto, retruquei. Transformou tudo em números frios. Apagou a parte mais importante. O que você chama de propósito, eu chamo de obstáculo comercial, respondeu, com aquele meio sorriso cínico. Estamos aqui para lucrar, não para educar o mundo. O projeto era meu, insisti. E você sabe disso. Era da empresa, na verdade. E você é funcionária da empresa. Não confunda autoria com vaidade. Senti o sangue pulsar no pescoço. Eu queria gritar. Queria expor tudo ali mesmo. Mas o que eu fiz foi algo que ele jamais esperava, sorri. Obrigada por esclarecer, murmurei, me virando para a porta. Se você souber jogar direito, isso ainda pode render algo bom para você, ele disse nas minhas costas. Pense nisso. Naquela noite, em casa, sentei diante do meu notebook e abri a versão original do projeto. A verdadeira. A que eu havia salvado com data e nome próprios, antes de qualquer apresentação.
O arquivo carregou como se respirasse. Eu reli cada linha, cada nota lateral, cada algoritmo marcado com minhas observações. E então, fiz o que precisava ser feito, registrei oficialmente a patente do sistema completo, em meu nome. Não contei a ninguém. Nem mesmo aos colegas mais próximos. Aprendi, naquela semana, que certas batalhas se vencem no silêncio. Que às vezes, o rugido mais alto é o que ninguém ouve até a hora certa. E naquele silêncio, enquanto o mundo ainda achava que eu estava calada, eu comecei a construir minha saída. Minha resposta. Minha revolução. Naquela manhã, o ar parecia mais denso no andar executivo. O tipo de silêncio que vem antes da tempestade. Eu cheguei no horário de sempre, subi os mesmos andares, passei pelos mesmos corredores espelhados e encarei os mesmos olhares baixos. Mas havia algo estranho no ar, como se todos soubessem de algo que eu ainda não sabia. Meu crachá passou pela catraca, mas com um leve atraso no sinal. 1 segundo a mais. Um alerta sutil. Quando cheguei à minha mesa, havia um envelope pardo sobre o teclado. Nenhuma mensagem no sistema, nenhum aviso oficial. Apenas um convite, impresso. Reunião extraordinária, auditório central, 9 horas. Sem assinatura, sem explicação. Apenas isso. Os minutos seguintes foram uma sucessão de passos lentos e olhares cruzados. O corredor estava movimentado demais para uma terça-feira, e os colegas que costumavam me cumprimentar desviavam os olhos. Entrei no auditório e encontrei quase todos os funcionários reunidos. Maurício já estava lá, em pé no centro, com seu terno alinhado e aquele sorriso de ocasião que só ele sabia usar. Bom dia a todos, ele começou, assim que o burburinho cessou. Eu ainda estava tentando entender o que estava acontecendo quando ele apontou diretamente para mim. Mavi, venha aqui, por favor. Caminhei até a frente do auditório com passos firmes, mas por dentro, algo se agitava. Ele segurava um papel na mão, mas sequer olhou. Estava encenando. Eu sabia. Nos últimos meses, esta colaboradora, infelizmente, tem se mostrado um obstáculo para o progresso da equipe, ele disse, com a voz treinada de quem já havia ensaiado cada sílaba. Informações internas foram desviadas, processos foram travados por vaidade pessoal, e há indícios graves de insubordinação. A sala ficou em silêncio absoluto. Você não tem valor aqui, ele gritou, deixando o papel cair ao chão. A segurança irá acompanhá-la até a saída. Agora. Demorou 1 segundo para meu cérebro processar aquilo. Os 2 seguranças já estavam se aproximando, enquanto as cadeiras rangiam com os movimentos desconfortáveis dos colegas. Ninguém disse uma palavra. Ninguém se levantou. Eu poderia ter me defendido ali. Poderia ter gritado, exigido provas, desmascarado tudo. Mas em vez disso, soltei uma única risada, seca, baixa, mas firme. Depois caminhei até minha cadeira, peguei minha bolsa com calma e, antes de sair, olhei diretamente nos olhos de Maurício. Obrigada por deixar tudo tão claro, disse. Virei as costas e saí. Sem pressa. Sem abaixar a cabeça. O som dos meus passos ecoando pelo auditório parecia um protesto solitário. Na calçada, do lado de fora, respirei fundo. Pela primeira vez em semanas, senti o ar realmente entrar. Leve, limpo. Eles achavam que tinham vencido. Que haviam me silenciado. Mas o que nenhum deles sabia, o que nem Maurício poderia imaginar, era que a peça que ele acabou de tentar arrancar do tabuleiro, era justamente a única capaz de virar o jogo inteiro. E o jogo, naquele exato momento, estava apenas começando. Nos dias que se seguiram à minha saída, a cidade pareceu mais silenciosa. Não porque o mundo parou, mas porque, por escolha, eu parei. Parei de me justificar, parei de responder mensagens vazias de colegas tentando saber como eu estava, sem realmente querer ouvir a resposta. Eu não estava bem, e, ao mesmo tempo, estava. Era um tipo estranho de tranquilidade. Um vácuo. Como se todo o barulho deles tivesse sido substituído por uma única certeza: agora eu estava livre.
Passei 2 noites sem dormir direito. Não pelo trauma, mas pela reorganização mental. Revirando pastas, revendo contatos, cruzando agendas. Eu ainda tinha em mãos algo que ninguém mais tinha, a ideia original. E mais do que isso, eu tinha as provas, os rascunhos, os e-mails, as datas, o código-fonte salvo em nuvem, tudo devidamente datado. E, principalmente, tinha um registro de propriedade intelectual no meu nome. Maurício podia ter manipulado a narrativa interna, mas a história real estava escrita com minha assinatura. Lembrei-me de um contato que conheci em uma conferência 6 meses antes. Daniel Sobral, um investidor de risco com perfil discreto, mas faro apurado. Ele havia assistido a uma apresentação minha, uma versão ainda embrionária do projeto ético de avaliação, e me abordou no coffee break com uma pergunta que nunca esqueci. Você pretende vender sua ideia para uma empresa que vai te engolir ou para um investidor que pode te proteger? Na época, sorri, sem saber responder. Agora, eu sabia. Enviei uma mensagem curta, direta. Anexei o registro oficial, um resumo executivo e uma proposta objetiva. Menos de 12 horas depois, ele respondeu com um convite para uma videochamada. Na tela, ele apareceu como sempre, sereno, atento, elegante. Mavi, você realmente estava preparada, ele disse. Eu tive que estar. Eles me ensinaram da forma mais cruel possível, respondi. Conversamos por quase 2 horas. Ele me colocou em contato com um grupo de investidores privados interessados em projetos que unissem inovação, impacto humano e segurança jurídica. Em menos de uma semana, eu estava em uma sala de reuniões num prédio discreto no Itaim, sentada diante de 4 pessoas influentes que me escutaram com mais respeito do que em todos os anos dentro da empresa onde fui humilhada. Apresentei minha ideia do começo. Sem cortes. Sem filtros. Expliquei por que o algoritmo precisava considerar o comportamento silencioso, o esforço invisível, a ética nos processos, não apenas números e metas frias. Mostrei casos reais, dados coletados, simulações internas. A resposta deles foi simples, olhos arregalados, anotações frenéticas e um silêncio que, dessa vez, significava respeito. No fim da apresentação, uma das investidoras me olhou com curiosidade. Você sabe que isso pode ser muito maior do que a empresa onde você trabalhava, certo? Sim, respondi. Mas também sei que eles precisam dessa mudança mais do que qualquer outro lugar. Daniel então cruzou os braços, sorrindo discretamente. Temos uma proposta. A empresa onde você trabalhava terá sua grande reunião anual de acionistas na próxima semana. Estarei presente. E você também estará. Mas não como espectadora. Eu o encarei, sem piscar. Eles não sabem, mas estão prestes a ouvir de você. No palco. No centro. Com seu nome no topo da apresentação. Por um instante, senti o peso do que aquilo significava. Não era apenas sobre provar algo. Era sobre retomar o controle da narrativa. Sobre dizer, em voz alta, e pela primeira vez diante de todos, quem realmente sou. Naquela noite, ao chegar em casa, abri meu notebook e atualizei o nome do projeto. Não era mais apenas uma solução ética de avaliação de desempenho. Era minha assinatura. Minha resposta. Minha verdade. E agora, ela teria voz. O convite oficial chegou por e-mail, com selo dourado e tom cerimonial. Reunião anual de investidores, apresentação de projetos estratégicos, presença obrigatória dos diretores, executivos e representantes dos fundos de capital. Embaixo, meu nome. Não como funcionária. Não como espectadora. Mas como palestrante convidada. Na manhã da reunião, vesti o terno azul escuro que comprei com meu primeiro bônus, guardado há anos. O corte era firme, a cor sóbria, mas a roupa parecia carregar algo maior do que tecido. Era minha armadura. O elevador do edifício onde a reunião seria realizada subiu com lentidão ensaiada, me dando tempo para observar meu reflexo nas paredes espelhadas. Eu estava calma. Não fria, calma.
A diferença é sutil, mas definitiva. Porque o frio vem do medo. A calma vem da certeza. Ao entrar no auditório, os rostos se voltaram para mim como se alguém tivesse parado o tempo. Diretores que antes me ignoravam franziram a testa. Maurício, no canto oposto da sala, travou a mandíbula ao me ver. Sua expressão foi de pura incredulidade, como se, por um momento, ele tivesse dúvida se aquilo era real ou se sua mente começava a vacilar. Daniel Sobral levantou e anunciou com firmeza: Senhoras e senhores, hoje teremos uma apresentação especial, conduzida por uma das mentes mais inovadoras que conheci nos últimos anos. Ela não está aqui como funcionária. Está aqui como autora e representante de um projeto que redefinirá os conceitos de desempenho e justiça corporativa. Com vocês, Mavi Oliveira. Meu nome ecoou, limpo, sem ironias. Caminhei até o centro da sala sentindo cada passo como se o chão reconhecesse meu direito de estar ali. Liguei o projetor. A primeira tela surgiu, o nome do projeto, meu nome embaixo, e o selo de registro patenteado. Murmúrios se espalharam. Alguns olhavam para Maurício. Ele estava imóvel, mas eu percebia a tensão no maxilar. Ainda assim, segurei meu olhar em direção à plateia. Eles agora me ouviam. Durante anos, nossa forma de avaliar desempenho foi baseada em números frios, metas desconectadas e filtros subjetivos que favorecem quem sabe jogar, não quem sabe fazer. O sistema que desenvolvi vai além disso. Ele observa comportamento real. Ele aprende com padrões éticos. Ele identifica consistência, colaboração e integridade como parte da performance. Apresentei gráficos, testes de campo, estudos de caso. Cada tela confirmava o que antes era apenas uma suspeita: minha proposta funcionava. E mais, ela era lucrativa, sustentável, e corrigia falhas estruturais que vinham corroendo os resultados da empresa por anos. Quando finalizei, o silêncio não foi de desconforto, foi de impacto. Aquilo era novo. Aquilo era verdadeiro. Um dos investidores se inclinou para a frente. Esse projeto foi apresentado à diretoria? Foi apresentado, sim. Mas de forma distorcida, fragmentada e sem minha autorização. Eu fui afastada e expulsa da empresa antes que pudesse mostrar a versão completa. Mas, felizmente, a verdade encontra seu caminho, mesmo quando tentam enterrá-la. Virei o olhar sutilmente para Maurício. Ele me encarava, pálido, os dedos contraídos sobre a mesa. Pela primeira vez, não havia argumento. Não havia teatro. Daniel tomou a palavra. Diante da relevância do projeto, proponho a sua adoção imediata. E também solicito uma reavaliação da atual estrutura de liderança. Precisamos de profissionais que representem o futuro, não apenas preservem o passado. A proposta foi recebida com aplausos contidos, o tipo de reação que, em ambientes corporativos, significa aprovação. A reunião terminou com decisões encaminhadas para o conselho administrativo. Eu saí do palco em silêncio, como entrei. Mas agora, cada olhar no corredor me acompanhava com respeito. Não mais com pena. Não mais com dúvida. Maurício passou por mim sem dizer uma palavra. Mas seu silêncio carregava tudo aquilo que ele jamais conseguiria apagar, a evidência de que, apesar de todo o poder que acreditava ter, ele não conseguiu impedir que minha voz ecoasse. Na saída, Daniel caminhou ao meu lado e disse: Eles nunca vão esquecer esse dia. Eu sorri, olhando para o céu cinzento de São Paulo. Nem eu. Nos dias que se seguiram à reunião, o prédio onde um dia fui expulsa em silêncio se tornou o centro de uma movimentação intensa. E, pela primeira vez, eu não era mais invisível. Não por causa de vingança ou escândalo, mas porque finalmente estavam olhando para mim com os olhos certos, os olhos que veem competência, visão e consistência. Na manhã de segunda-feira, recebi uma ligação do conselho administrativo. A voz do outro lado era firme, respeitosa, quase solene. Mavi, gostaríamos de convidá-la oficialmente para assumir a diretoria de inovação ética e estratégica. O cargo é novo. A proposta é sua.
E a liderança também deve ser. Parei por um instante. Eu já sabia que essa ligação viria. Mas ouvir a confirmação, em voz alta, fez algo vibrar dentro de mim, algo que havia sido calado por tanto tempo que eu quase esqueci como soava. Aceito, respondi. Mas sob 3 condições. Silêncio do outro lado. Transparência nos processos. Liberdade total para montar minha equipe. E proteção garantida para denunciantes e profissionais silenciados, como eu fui. O silêncio durou meio segundo a mais do que o esperado, mas logo veio a resposta. Está feito. E foi assim que voltei, não pela porta dos fundos, não como peça de reposição, mas como força de mudança. No dia em que entrei novamente naquele prédio, os olhares se voltaram para mim. Alguns de surpresa. Outros de vergonha. Mas nenhum com superioridade. A segurança abriu espaço, não com autoridade, mas com respeito. Eu não era mais uma funcionária. Era o ponto de virada. Meu novo escritório ficava um andar acima do de Maurício. Ironicamente, o topo. Soube que ele foi chamado para uma reunião extraordinária com o conselho. As investigações sobre manipulação, favorecimento e uso indevido de propriedade intelectual estavam em andamento. Mas o que me surpreendeu não foi o fato de ele ser afastado com justa causa, era o fato de ele sair pela mesma porta pela qual mandou me tirar. Sem direito à última palavra. Sem plateia. Eu poderia ter sentido prazer nisso. Mas não senti. Senti apenas o peso da justiça, aquela que não precisa de aplausos para fazer sentido. Comecei a montar minha nova equipe com critério. Busquei pessoas que, como eu, haviam sido apagadas dentro de sistemas rígidos. Analistas ignorados, profissionais desvalorizados, ideias que nunca chegaram ao topo da mesa. Reuni vozes que aprenderam a falar baixinho por medo, e agora, tinham um espaço para falar alto, com propósito. Em uma das reuniões iniciais, um gerente sênior me perguntou: "Você pretende reescrever todas as regras?" Olhei para ele e respondi: "Só as que impedem pessoas boas de crescerem." E naquela frase, cabia tudo o que eu tinha vivido até ali. Eu sabia que a estrada ainda seria longa. Que a cultura não mudaria do dia para a noite. Mas eu também sabia que, dessa vez, eu estava no lugar certo, com as ferramentas certas, e o tempo jogava ao meu favor. Não queria aplausos. Queria transformação. Não estava ali para brilhar sozinha, mas para acender luzes em corredores escuros, onde por anos esconderam o talento de gente como eu. E enquanto preenchia os primeiros relatórios, olhei pela janela e vi o reflexo do prédio espelhado. Pela primeira vez, não me senti de fora. Pela primeira vez, a justiça não veio com gritos. Ela veio com verdade. E permanência. Era uma sexta-feira cinzenta quando entrei na minha nova sala pela primeira vez como diretora. A luz que atravessava a cortina iluminava cada canto com um simbolismo que só eu entendia. Era mais do que um cargo. Era mais do que justiça feita. Era o fim de um ciclo, e o nascimento de outro. Sentei-me à mesa e abri o notebook. Na tela, o logo da empresa ainda carregava a imagem de um sistema frio, construído por mãos que sempre priorizaram lucros sobre pessoas. Mas agora, aos poucos, ele começaria a se transformar. A cada reunião, a cada política reescrita, a cada porta aberta para quem sempre teve que bater 1000 vezes até ser ouvido. As primeiras decisões como diretora foram diretas. Reformulei o sistema de avaliação com base no meu projeto original, o verdadeiro, não o que foi distorcido. Criei uma ouvidoria protegida, pessoalmente supervisionada por mim, para garantir que nenhuma denúncia seria enterrada. E o mais importante, convoquei cada funcionário que, como eu um dia, havia sido silenciado ou invisibilizado. Dei espaço. Dei voz. Dei escuta. Maurício, como previsto, foi afastado de forma definitiva. O conselho não apenas rescindiu o contrato dele, como abriu uma investigação formal. Descobriram manipulação de relatórios, apropriação de ideias e favorecimento pessoal em diversas promoções internas.
O mais impactante? 3 outras pessoas denunciaram episódios semelhantes ao que eu vivi, só que antes, ninguém havia acreditado. Ele tentou se reunir comigo antes de sair. Mandou e-mails. Pediu 5 minutos. Eu recusei. Não por orgulho, mas porque eu não precisava mais olhar para trás. A história dele havia acabado. A minha estava apenas começando. Daniel Sobral se tornou um dos membros do novo comitê de inovação. Discreto como sempre, me enviou um bilhete escrito à mão no dia da minha posse oficial. Você virou a chave com inteligência. Sem ódio, sem pressa. E isso, Mavi, poucos conseguem. Guardei o bilhete na primeira gaveta. De tempos em tempos, ainda o releio. Meus pais. Ah, meus pais. Quando contei tudo, minha mãe chorou. Não por dor, mas por alívio. Meu pai apenas me abraçou forte, como quando eu era criança e dizia que ia mudar o mundo desmontando o ventilador da sala. Eles não precisaram dizer muito. O silêncio deles dizia: a gente sabia. Alguns colegas que assistiram à minha humilhação sem reagir tentaram se aproximar. Alguns por culpa, outros por conveniência. Fui cordial, mas firme. Quem cruzou os braços enquanto eu era empurrada não podia andar ao meu lado agora que o caminho estava limpo. Minha equipe, hoje, é feita de gente que resistiu mesmo calada, e não de quem aplaude só quando é seguro. E eu mudei. Não me tornei amarga, nem vingativa. Me tornei inteira. Aprendi que dignidade custa caro, mas rende a longo prazo. Que o silêncio, quando usado com estratégia, pode ser a arma mais poderosa. E que não há nada mais revolucionário do que persistir em ser quem você é, mesmo quando tentam te apagar. No final do meu primeiro mês como diretora, sentei sozinha naquela sala, depois do expediente. Olhei a cidade lá fora, os carros, os prédios, os sinais vermelhos piscando, e liguei para minha mãe. Mãe, lembra quando eu disse que um dia ia fazer algo grande? Ela riu baixinho do outro lado. Lembro, filha. Você dizia isso até quando não sabia amarrar o cadarço. Pois é, eu respondi. Acho que agora começou. Desliguei, respirei fundo e sorri. Porque, naquele instante, eu sabia, não era mais apenas uma mulher tentando provar que merecia estar ali. Agora, eu era a mulher que criava espaço para todas as outras entrarem também. E esse, mais do que um cargo, era o meu verdadeiro legado. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!